Olá, amigos, mais uma vez juntos para mais uma reflexão, para que nossos corações sejam edificados, tanto o nosso, né, Remy, como o seu também. É verdade. Mais uma vez estamos aqui com muita alegria Com certeza. e com a certeza que Deus tem feito milagres na vida das pessoas que estamos tendo esse contato através desse vídeo. Verdade. Vocês não imaginam quantos retornos nós estamos tendo e como é gratificante ouvir as pessoas comentarem e falar que tem feito bem para essas pessoas. Por isso E vale a está fazendo pena. bem para essas pessoas, vai fazer bem para você, vai fazer bem para nós, porque a palavra de Deus é edificante e ela nos transforma, ela renova todos os dias na nossa vida. Então, amigos, é uma alegria mais uma vez, é um prazer muito grande. Espero que você reflita mais uma vez na palavra de Deus, porque Deus tem cuidado de nós, tem cuidado de vocês, apesar de tantas lutas, dificuldades, mas pode ter certeza que no final nós vamos ser vitoriosos. Ah, com certeza. Que bom que nós juntos estamos nesse propósito de crescer esse canal. Canal de bênção, de amor de Deus, da esperança de Deus para mim, para você, para nós e para vocês. É verdade. E, Remy, o que nós vamos refletir hoje? Hoje nós vamos falar do Evangelho do Testemunho. Tem uma reflexão muito linda aqui, que eu orei muito para falar para vocês. E eu tenho certeza que você vai parar para meditar. E quando você meditar, você vai ver que Deus tem algo muito especial para você. Mas às vezes nós precisamos tomar algumas decisões na nossa vida. Verdade. Vou te fazer uma pergunta, Sandra, pode? Pode. Quando você fica triste, você consegue enxergar as coisas de uma forma fácil ou difícil? Quando eu estou triste, eu não consigo enxergar. Eu só consigo ver o problema, a dificuldade. Eu não consigo enxergar outra coisa, Remy. Mas você sabe que isso não é só você, Sandra? É, Remy. Tem mais pessoas. Muitas pessoas são assim. É verdade, eu acredito, Remy. O ser humano é assim. O ser humano é. Quando vem as lutas, dificuldades, As angústias. as angústias do nosso dia a dia, porque todos os dias é uma luta na nossa vida, não é assim, amigos? Verdade. E aí a gente esquece, nós esquecemos daquele que pode todas as coisas e passamos a focar só naquelas lutas diárias e esquecemos que tem um Deus Todo-Poderoso que nos ama e que está olhando por nós, que está com a sua mão estendida e está falando assim: filho, filha, por que você está sofrendo sozinha? Porque você está sofrendo sozinha? Eu estou aqui. E nós esquecemos. Por quê? A tristeza às vezes faz acontecer. E tem alguma coisa na Bíblia em relação a isso, Tem. Remy? E nós vamos ler hoje esse respeito. Olha, Tá bom? vamos Olha que ouvir. coisa interessante. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao verso 35. Não vou ler tudo, tá bom? Porque senão a gente vai ficar aqui a noite inteira falando. Mas eu vou ler alguns versos que eu tirei para meditar junto com vocês. Conta a história de dois discípulos que estavam voltando de Jerusalém muito triste. Por que eles estavam tristes, Sandra? Por quê, Remy? Porque eles foram para uma festa, chamada Festa da Páscoa. Oh. E quando eles chegaram lá, com alegria no coração, eles descobriram que Jesus havia sido crucificado. Que tristeza, Remy. A alegria se tornou em tristeza, Ih, em decepção. entendi. Você já saiu da sua casa feliz e quando você chega em certo lugar e você acha que vai ser tudo bem, de repente você fica decepcionado, E volta para casa triste? fica triste. E aí você volta para sua casa arrasado, arrasada, falando: puxa, não era isso que eu queria. Ah, eu acho que já aconteceu. Aconteceu comigo, deve ter acontecido com você Já também. acontece, não acontece? Infelizmente é o mundo que nós vivemos. Mas aí a palavra de Deus conta uma história muito bonita. Sim. Desses discípulos. Eles vão até Jerusalém e à procura da felicidade, porque quem anda com Jesus, quem busca Jesus, por mais luta, por mais
dificuldades que passa, Sim, ele tem a esperança. sempre tem uma Sempre tem um esperança. caminho, Verdade. né? Porque Jesus é o nosso caminho, Jesus ele traz a felicidade, Jesus ele traz a paz. Sim, E esses discípulos vão em busca disso, mas só que lá eles encontram a tristeza. E aí eles voltam para sua casa. E detalhe, né? Não tinha carro, não tinha carruagem. vieram a pé. Eles vieram a pé. Com certeza. E a palavra de Deus diz que eles andaram cerca de 10 quilômetros da casa deles até Jerusalém. Posso falar uma coisa, Sandra? Diga, Remy. Às vezes a igreja está a 1 quilômetro da nossa casa e nós não temos coragem de ir a pé. Mas é porque falta tempo. Falta tempo, né? A A gente sempre arruma desculpa, né? Mas a vida tá corrida, não dá tempo. Nossa, às vezes está na nossa frente a casa de Deus e nós damos uma desculpa porque o sofá da nossa casa está mais confortável e não queremos ir buscar a Deus. Como Às vezes que temos tem um que receber a carro bênção? que nós podemos ir de carro na igreja, mas nós não queremos ir porque em casa está melhor e deixamos de buscar as bênçãos. E esses discípulos andaram 10 quilômetros a pé, meio a pedras, deserto, Escuro, talvez. de dia, mas para voltar escuro, Pra voltar tava escuro já. sabe? Quando eu paro para pensar, eu vejo que nós fazemos muito pouco para Deus. Nós precisamos fazer mais para esse Deus maravilhoso, porque Ele tem cuidado de nós todos os dias. E todo o tempo ele cuida, então tire um tempinho para Deus. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Mas vamos para a palavra de Deus. Continua. Lucas capítulo 24, no verso 13, diz assim: naquele mesmo dia, dois dos seus seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles já estavam voltando de Jerusalém, Isso. tristes. E olha o verso 14. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Olha que eu fico arrepiado. Enquanto eles estavam ali conversando entre eles, triste, quem chega do lado deles? O autor da vida, Que lindo. Jesus, ressuscitado. Mas eles não conseguem enxergar Jesus. E olha o que fala. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles os reconhecessem. Verso 17 diz assim: então Jesus perguntou: o que vocês estão conversando pelo caminho? Olha que coisa interessante. Sabe por que Jesus faz essa pergunta? Sabe por quê, Sandra? Eu não entendo por que Jesus faz essa pergunta se ele sabe tudo. Vou explicar. Fala. Porque tudo já estava escrito na palavra de Deus. E ele já tinha avisado? As pessoas já tinham avisado. As pessoas sabiam que Jesus precisaria morrer. E o próprio Jesus também avisou? O próprio Jesus já tinha avisado os seus discípulos. É necessário que o Filho do Homem morra por 3 dias. No terceiro dia ele vai ressuscitar. E eles esqueceram. A tristeza tomou conta. A tristeza tomou conta deles. Agora eu entendi. Agora você entende? Pergunta. Olha que coisa interessante. Você sabe que Jesus vai voltar. Você sabe que nós estamos vivendo no fim dos tempos. Tempos difíceis. Tempos difíceis. As profecias estão se cumprindo todos os dias. E sabe o que está acontecendo? A tristeza do teu coração não deixa você enxergar que você está vivendo os últimos dias. E Jesus está E do nosso que lado. logo, logo, tudo isso vai passar. E outra coisa, Jesus nunca abandonou seus filhos. Ele sempre esteve e sempre vai estar ao nosso lado. Amém. E aí, olha que coisa interessante. E eles pararam com um jeito triste. Olha o que está escrito, com um jeito triste. Tá vendo, gente? Tristeza. Triste. E um deles, chamado Cleopas, disse:
Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E Jesus pergunta: o que foi? Perguntou. Ai, Jesus. E ele falou assim: Jesus, o profeta, o Filho de Deus, poderoso em palavras e obras, foi morto, foi crucificado. Só tu não sabes? Para vocês que não sabem, só tu que não sabe. Todo mundo está sabendo. Ah, E aí você pega a história. Jesus pega de Moisés e fala de todos os profetas. Que era necessário assim acontecer. E aconteceu. E Jesus começa a explicar a Bíblia, a palavra de Deus para aqueles seguidores dele. Mas eles estavam tão tristes, tão cegos, que eles não conseguiam enxergar que quem estava do lado dele foi aquele que foi crucificado. Às vezes você está tão triste, tão angustiado, que você não consegue enxergar que Deus tem um caminho para você, que Deus tem uma porta aberta para você, que Deus tem algo especial para a tua vida. Você está entendendo? Então, eu sei que as lutas vão vir. e vão, né? E vai ser pior. E nós sabemos disso. Sabe? Mas isso não pode Eu gostaria de chegar para atrapalhar, você aqui e né, falar assim: nossa olha, visão. você vai aceitar Jesus, a tua vida vai ser um mar de rosas. Não vai ter mais lutas, acabou. Mas eu vou estar mentindo para você, sabe por quê? Porque as escrituras diz assim: quando houver paz E e segurança, segurança, eis virá repentina. destruição. Verdade. Você acha que tá bom? Vai piorar. Você acha que tá ruim? Vai ficar pior. Agora tem uma coisa. Deus falou que o pão não vai faltar para os filhos dele. O pão não vai faltar na tua casa. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda. Mas tu não serás atingido. Deus sempre vai guardar nós. Deus sempre vai cuidar do seu povo, como sempre cuidou. Vai cuidar do seu povo, amor. Cuidou 40 anos no deserto daquele povo rebelde. Não faltava o pão para eles todos os dias. A água manava da rocha. E eles murmuravam. E mesmo assim Deus cuidou deles. E cuida até hoje, né, amor? Continua cuidando. E eu e você muitas vezes falamos desse povo do deserto, mas muitas vezes nós somos iguaizinhos. Murmuramos, reclamamos, questionamos, mas a paciência de Deus é tão grande que ele fala assim: filho, eu estou do teu lado, eu te amo. Depois você vai entender por que você está passando por tanto isso. Tem coisas que você não vai entender aqui. Você só vai entender quando Jesus voltar. Por que eu passei por isso, Senhor? E vai estar escrito lá por que você passou. Então, se eu não entender, eu aceito e aguardo no Senhor. Aguarda. Sabe por que está escrito assim? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes é preciso acontecer uma tragédia na nossa vida, para a gente se despertar. Tem um ditado popular que fala assim: é preciso tomar um choque para acordar. Às vezes é preciso acontecer alguma coisa na nossa vida para a gente entender que nós não somos nada sem Deus, que nós somos pequenos. Verdade. E aí, Jesus ensina, relembra as escrituras para esses dois seguidores dele. E aí, olha que coisa interessante no verso 29. Mas eles insistiram com ele para que ficassem, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Ou seja, eles chegaram na casa dele, Jesus ia embora e eles falaram assim: Senhor, fica conosco, a noite está chegando. Entra na nossa casa, vamos comer com a gente e descansar. Amanhã o senhor segue viagem. Que lindo, bonito. Olha que coisa interessante. Eles convidam o Salvador deles para entrar na casa deles sem saber que era o Salvador. E aí, olha que coisa linda. Continua falando no verso
29, a segunda parte. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Verso 30. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada, nos explicava as escrituras sagradas? Ou seja, Jesus explicou as escrituras sagradas para eles, para lembrar que ele precisava passar por aquilo. E tudo que está escrito aconteceu. Se você pegar o livro de Isaías, mostra a cidade que Jesus nasceu, mostra o que aconteceu na vida de Jesus, mostra a morte de Jesus, como Jesus foi levado como um cordeiro, todos os detalhes, mostra a volta de Jesus. O Isaías fala da segunda volta de Jesus. Isaías fala da Nova Jerusalém. Ou seja, tudo que Isaías falou que ia acontecer com Jesus, aconteceu. E Jesus falou assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar uma dessas moradas para vocês. E quando eu preparar, eu vou voltar para buscar você. Porque aonde eu estiver, você também vai estar. Amém. O próprio Jesus falou isso. Que bênção, que bênção. Jesus foi preciso relembrar as escrituras para eles entenderem e abrir os olhos e ver que Jesus ressuscitou como ele havia falado que ressuscitaria. Assim como Jesus ressuscitou, que ele falou que ia ressuscitar, assim como ele falou que vai voltar, ele vai voltar. Amém. E não vai haver desculpa. Entenderam? O lindo foi, a tristeza cegou eles, né? Esse é o resumo. Mas daqui a pouco eles convidam Jesus para entrar. Então, a reflexão de hoje, podemos dizer: o que te falta? Convida Jesus para entrar na tua casa. Ah, mas Sandra, Remi, eu já convidei. E aí? Mas você convidou do coração ou da boca? Isso. Porque é muito fácil falar assim: ah, Jesus entrou na minha casa. Mas você quer realmente que Jesus entre na sua casa? O que você vai fazer dentro da tua casa que Jesus pode fazer com você? Porque o céu começa na nossa casa. E se a tua casa for um pedacinho do céu, você pode ter certeza que os anjos de Deus vão estar na tua casa, que Jesus vai estar na tua casa, que o Espírito Santo vai estar com você. E o que faltar, Deus vai completar. Então, de coração, fala para o Senhor neste momento: Senhor, entra na minha casa. Entra na minha vida. Entra na minha vida. Muda a minha história. Muda o meu coração. Tira esse coração de pedra que eu tenho, me dê um coração de carne. Me ajuda a enxergar, mesmo no meio da escuridão, o quanto o Senhor me ama. Me dê o dom do perdão. Verdade. Que nós precisamos. Dom do amor. Me dá o dom do amor, Senhor. Para que as pessoas possam ver o teu amor na minha vida. O dom da humildade. Me dê humildade. Porque Jesus foi humilde, o Rei dos Reis. Obrigada, Deus. Que o Senhor te abençoe. Amém. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor cuide de você a cada dia. Amém. Sandra, temos o quê? Atenção! A reflexão que cale fundo ao seu coração, porque neste momento nós vamos fazer o nosso sorteio. Quem vai mandou ser uma o nome? mulher, vai ser uma mulher, vai ser uma mulher. Ai, povo de Deus! Quem mandou o nome? Olha, esse vai. livro aqui. Então, mostra aí seu celular. Tá aqui. É um aplicativo Tá que o aqui Remi os tem. nomes, tá Ó, bom? todo mundo que mandou o nome tá aqui, viu, Tá aqui. pessoal? Pessoal, só para lembrar, meus amigos, nossos amigos, ó, este livro vai junto com uma surpresa para você, tá? Você que ganhar. Vai chegar na tua casa, tá bom? Propósitos de vida, um guia prático para desenvolver o seu. Vamos lá, então? Vamos, Remi. Posso fazer o sorteio aqui? Pode fazer. Tá enxergando aqui teu nome? Qualquer coisa, Remi,
pode dar um print aí, volta, assiste várias vezes o vídeo. Não tem problema Tá não. bom? Importante. Então vamos lá. Sorteio. Ó, sorteando aqui, ó. Sorteia, Remi. Sortear. Roda, Aqui, mostra tá lá. sorteando. Eita, benção. Vai ser uma mulher, quer ver? Cadê os homens desse grupo? Você, Marli Ribeiro da Silva. Escolha. Aqui, ó. Mostra lá, Remi. Mostra lá, mostra lá. Não, pode mostrar assim mesmo. Mostra lá, ó. Marli Ribeiro da Silva? Da Silva. Escolha. A palavra escolha. Mostra de novo. Parabéns, está escrito no final. Ela mesma colocou parabéns. Olha lá. Deu print, qualquer coisa volta. Tá aqui. Foi a Marli Ribeiro da Silva. Marli, vamos entrar em contato com você. Ou você entra em contato conosco, porque às vezes a gente pode não lembrar, né, amor? Da onde que você é, Marli? Você Tá aí salvo aqui. manda aqui no comentário aqui, tá bom? Você foi a ganhadora abençoada. Parabéns, ó. Beijo no coração, né, Remi? Que esse livro te ajude muito, tá bom? Com certeza. E outro presente eu sei que você vai gostar também. Ô, Remi, para aqueles que não ganharam a reflexão, né, amor? Ganhar a palavra de Deus. E muito mais sorteio vamos ter ainda nesse... Vamos ter muitos pela frente. E olha canal. só, tá caminhando, hein? Passamos de 600, já tá quanto? 600 e quanto, Sandra? 613. Pouquinho para 700. 700, iremos fazer outro sorteio. Pensa. Combinado? Combinado? Para nós tá combinado. E para você, combinado? Fechou. A gente se vê até Beijo. o próximo, meus amigos. Deus abençoe. Amados de Deus. Parabéns, Marli.